Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui na Bemol Pharma e hoje nós temos um assunto super importante. Hoje nós vamos falar sobre quando procurar um psiquiatra. Então, se você tem essa dúvida, se você conhece alguém também que tenha essa dúvida, vamos aproveitar esse bate-papo aqui para chamar bastante gente. É um assunto super importante. Alguns dias atrás a gente teve aqui a live quando procurar um psicólogo e hoje nós vamos saber quando procurar um psiquiatra. Então, o nosso convidado daqui a pouquinho está por aqui. E nesse início aqui, vamos aproveitar esse iniciozinho para a gente chamar o máximo de gente possível. Vamos fazer essa live bombar aqui. Então, já aperta no aviãozinho, vamos chamar a galera, convida seus amigos, sua família, as pessoas que você conhece. Esse é um assunto realmente muito importante. E como sempre, gente, quero falar aqui para vocês. Vocês são super bem-vindos a falar, a comentar. Fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês também, tá bom? Para a gente tornar esse bate-papo aqui super rico. Nosso convidado já está aqui. Eu vou convidar ele agora. Olha, eu não estou conseguindo chamar você, Florisvaldo. Tá aparecendo aqui que você precisa de uma versão mais atual do Instagram. Você consegue fazer isso rapidinho? Enquanto isso, a gente vai chamando mais gente aqui para o nosso bate-papo. E aí, como é que vocês estão? Vamos conversando aqui nesse meio tempo aqui. Já vão colocando também as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês sobre o assunto. É um tema que muita gente tem dúvida, né? Muita gente não conhece direito. Muita gente... isso, muita gente às vezes não conhece de fato, né, o trabalho de um psiquiatra. Então, esse é o momento da gente tirar as nossas dúvidas. Deixa eu avisar ele aqui. Não sei se você viu aqui, Florisvaldo, ele já está aqui com a gente, mas está aparecendo que a sua versão do Instagram não permite você aceitar a live. Vamos lá, deixa eu tentar novamente. Opa, agora sim. Seja muito Agora bem-vindo. sim. Seja muito Oi, bem-vindo. É um Joaquim, tudo prazer ter bem? você aqui com a gente. Tudo ótimo, tudo ótimo. Um prazer ter você aqui com a gente hoje para falar desse assunto tão importante. Seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu e desde já eu agradeço o convite. Bom, eu tenho aqui algumas perguntinhas para fazer. Como sempre, eu aviso aqui o pessoal que está online, que está assistindo a live, que eu vou ter as minhas perguntinhas, mas vocês podem ficar à vontade para também fazer as perguntas de vocês. E, doutor, você também está super à vontade se quiser trazer algum outro tópico do nosso bate-papo, tá bom? Então, o tema de hoje é quando procurar um psiquiatra. E aí eu queria começar falando sobre esse estigma que ainda existe, né? Sobre esse assunto, sobre tanto consultas ao psicólogo quanto ao psiquiatra. E a gente sabe que ainda tem, está melhor hoje em dia, com certeza, mas a gente sabe que ainda tem bastante esse estigma, né? E por que que aqui no Ocidente nós temos essa tendência de separar mente e corpo quando falamos de saúde? Então, boa pergunta, né? Eu acho que isso é uma coisa muito histórica, até mesmo na formação médica, isso era muito forte antigamente, né? Então, é como se o corpo só adoecesse do pescoço para baixo. E do pescoço para cima, como se a gente não adoecesse. E tinha uma tendência muito grande a não valorizar as emoções.
o nosso lado emocional, né? Então, eu acho que junto com o capitalismo, o materialismo, né, as exigências da sociedade das coisas cada vez mais objetivas, mais materiais, mais racionais, nós somos sendo exigidos a sermos objetivos, diretos, né? E deixando uma mensagem subliminar que demonstrar emoções, né? Ou demonstrar fragilidade é um sinal de fraqueza. Então é aquela história do pai que chega para o filho e fala: homem não chora, né? Engole o Quem nunca ouviu choro. isso, né? Exatamente. Então, assim, a gente vem de uma sociedade onde as emoções não são valorizadas, né? Hoje em dia, eu já percebo uma mudança nessa perspectiva. Hoje em dia já se fala muito em inteligência emocional, em regulação emocional, inclusive as empresas têm promovido cursos, palestras. A gente já sabe, por exemplo, que grande parte dos grandes executivos que são contratados para grandes multinacionais ou grandes empresas, a maioria, eles são contratados pelo currículo, mas cerca de 2/3 deles perdem esse trabalho por falta de inteligência emocional. Então, assim, hoje, exatamente, hoje não basta só ter um bom currículo, eu preciso saber reconhecer as minhas emoções, né? Regular as minhas emoções, administrar as minhas emoções e saber expressar as minhas emoções. E no meio de tudo isso, a gente entra com um processo de adoecimento, né, da doença em si. Né? A gente já está falando dos transtornos mentais ou do sofrimento psicológico. Né? Eu costumo dizer que nem todo transtorno mental tem sofrimento psicológico e nem todo sofrimento psicológico é um transtorno mental. Perfeito, maravilha. Existe algum estudo de gênero, classe, religião, etc., de pessoas que mais frequentam ou menos frequentam um psiquiatra? Olha, esses estudos, eles são muito feitos de acordo com patologias, né? Então, já se sabe, por exemplo, que dependendo dos transtornos de humor, transtornos de uso de substância, a gente vai ter perfis diferentes de pessoas que são acometidas por esses transtornos, na sua grande maioria, né? E das pessoas que procuram auxílio médico, né? O que é um fato, assim, muito evidente é que a procura da parte das mulheres acaba sendo muito maior. E aí a gente entra no que eu vinha falando anteriormente, né? Para a mulher é mais fácil demonstrar as emoções, né? Para o homem é um pouco, socialmente, é um pouco mais difícil. Isso atualmente tem mudado um pouco, mas ainda é muito evidente. A gente vê a esposa levando o marido no consultório do psiquiatra porque ele está com depressão e ele não queria ir. Né? Então, muitas vezes você vê a mãe levando o filho, a esposa levando o marido. Né? De uma forma geral, a gente vê isso. Estudos de gênero, classe, faixa etária, aí vai depender muito de qual transtorno psiquiátrico a gente vai estar falando. Certo, mas interessante que já tem, né, esses estudos, até para a gente poder conhecer melhor, né? E há algum levantamento no Brasil sobre o principal motivo que leva alguém a procurar por alguma ajuda psiquiátrica? Sim, o Brasil ele é considerado um dos países em que tem a população mais estressada e mais ansiosa do mundo, né? Nossa, Por várias questões. De uma forma geral, o que mais leva as pessoas a procurarem um psiquiatra são os transtornos de humor, principalmente a depressão, e os transtornos de ansiedade de uma forma geral. Transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada. É o que mais leva ao consultório do psiquiatra. certo. Aí agora eu queria que você falasse mais como uma dica para as pessoas. Como procurar um bom psiquiatra? Uma pergunta difícil, né? Eu costumo dizer que, assim, existem bons e maus profissionais em todas as Em todas as áreas, áreas, né? sim. O que eu mais escuto, né, inclusive interagindo com as pessoas que me seguem no meu Instagram profissional, aquela velha história de que o psiquiatra só está aí para passar remédio, de que a consulta com o psiquiatra só dura 15 minutos,
de que o psiquiatra mal olhou para o paciente e já prescreveu uma medicação. Esse é um exemplo de um mau profissional. Eu não vou dizer que isso não exista, né? Mas esse é o exemplo de um mau profissional, né? Uma boa consulta psiquiátrica, ela leva no mínimo 1 hora, 1 hora e meia. Eu já cheguei a ficar 2 horas com o paciente no consultório, né? São muitas questões para serem avaliadas, né? O paciente tem que ter esse espaço de escuta, um espaço para que ele possa falar, né? Eu estou entrando em questões muito delicadas da vida da pessoa, muitas vezes um sofrimento muito grande, questões que ela não consegue, muitas vezes, exprimir ou levar isso para outras pessoas. Então, eu sempre costumo dizer que entre pesquise na internet, peça boas indicações de pessoas que já foram com esse profissional. Eu acho que boca a boca ainda é algo muito importante, Sim. porque nada como você contar da sua experiência com aquele profissional. Hoje mesmo eu recebi um rapaz da Paraíba que me procurou, fazendo uma série de perguntas sobre uma medicação que um psiquiatra tinha passado para ele. E a minha resposta foi: você precisa conversar com o seu psiquiatra, né? Você precisa tirar suas dúvidas. Eu não sou seu médico, eu não sei por que ele te passou esse remédio. Então, o que a gente vê muitas vezes é isso, a falta do espaço para que o paciente fale, para que ele diga o que ele sente, para que ele tire todas as suas dúvidas, né? O remédio, ele é consequência de todo um processo diagnóstico. Primeiro eu preciso avaliar se existe uma doença, um transtorno. Depois eu preciso avaliar se esse transtorno é medicável ou não, né? Muitos transtornos, muitos sofrimentos não são medicáveis. Depois disso, eu passo para o processo de qual medicação nós vamos fazer, esclarecer o paciente de todo esse tratamento medicamentoso, dos efeitos colaterais, do tempo, do planejamento desse tratamento. Isso sim eu considero uma boa consulta psiquiátrica. Muitas vezes também a gente precisa falar com familiares, né, com cônjuges, e faz parte também da avaliação em alguns casos. Certo. E a gente, na última live, a gente recebeu aqui uma psicóloga, a gente falou sobre as questões mais do âmbito de um consultório de terapia. E aí eu queria que você, ela inclusive citou que em alguns casos o psicólogo passa, né, o seu paciente para um psiquiatra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença, quando procurar um psicólogo e quando procurar um psiquiatra. Qual a maior diferença? Qual a maior diferença? Vamos lá. O psiquiatra é um médico, ele vai tratar doenças, né? O psicólogo, ele é o profissional que ele também trata do sofrimento humano. Nós temos basicamente o mesmo objeto de trabalho, né? Mas muitas vezes o psicólogo não está preso necessariamente a uma doença, a um processo de adoecimento, né? O psicólogo, ele entra na vida da pessoa muitas vezes para lidar com angústias, com sofrimentos que não são necessariamente uma doença, né? Mas que precisam de um auxílio de um profissional, porque mexe com emoções, traz sofrimento e prejudica a qualidade de vida. Então, esse é basicamente a grande diferença. O profissional psiquiatra, enquanto médico, a gente vai estar com a nossa principal preocupação é acolher o sofrimento que o paciente está trazendo para nós, acolher essa demanda, fazer a diferenciação se existe ou não uma doença, um transtorno mental, né? Como eu falei, tratar esse transtorno mental se for o caso. E muitas vezes, o que acontece na prática é o paciente muitas vezes tem um transtorno mental, mas além do transtorno mental, ele tem uma série de questões mal resolvidas para serem tratadas na vida dele, né? E eu costumo sempre dizer, remédio trata o que é doença. O que não é doença, remédio não trata. Então, por exemplo, vamos supor que eu recebo uma paciente deprimida, mas que ela está com sérios problemas no casamento, problemas conjugais, ela está extremamente insatisfeita no trabalho, ela está extremamente preocupada com o filho, né? Então, o meu papel é tratar aquela depressão, acolher todo esse sofrimento, porém eu preciso de um profissional psicólogo, terapeuta, porque ele vai tratar aquilo que o remédio não trata.
Então, as insatisfações no casamento, né, as frustrações no trabalho, o excesso de estresse, de preocupação com o filho. Então, na maioria das vezes, a gente precisa desse tratamento conjunto, né? Psiquiatra e psicólogo. É engraçado porque existem os pacientes que têm o preconceito com o psiquiatra, que não querem ir ao psiquiatra, mas também existem os pacientes que têm um preconceito contra o psicólogo, né? Então a gente vai ouvindo os discursos do tipo, eu não vou para o psiquiatra porque eu não quero tomar remédio, eu não sou doido. E, em contrapartida, vem o preconceito contra o psicólogo quando o paciente fala, eu não vou para o psicólogo só para ficar falando da minha vida, só para ficar falando dos meus problemas, né? Então, são duas falas que, se a gente pudesse desmembrar elas aqui, daria uma live de um final de semana inteiro, né? Mas a gente pega esse preconceito de ambos os lados, né? Porém, os melhores resultados em termos de tratamento é sempre quando eu tenho esse casamento psiquiatra-psicólogo e principalmente, já que quando esses profissionais se comunicam, né? Então, não é só o paciente ter o seu psiquiatra e o seu psicólogo se isso for necessário, né? Porque muitas vezes o paciente não precisa dos dois, mas na maioria das vezes a gente precisa desse trabalho conjunto. Então, não é só o paciente ter esses profissionais, mas que esses profissionais se comuniquem, né? Eu tenho um contato direto com todos os psicólogos com quem eu divido meus pacientes, né? E a gente conversa e eu fico sabendo como é que está a terapia, eles ficam sabendo de todas as mudanças que eu faço em termos de diagnóstico, de prognóstico, de terapêutica medicamentosa. Só quem tem a ganhar é o paciente. E o nosso objetivo enquanto profissional é o paciente, é devolver a qualidade de vida, né, e diminuir o sofrimento. Perfeito. Já responde um pouquinho aqui a pergunta da Lidiane. Ela perguntou: boa noite, gostaria de saber quem tem depressão tem que ir no psicólogo ou no psiquiatra? Então, uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Todo paciente deprimido precisa ir ao psiquiatra? Não, não necessariamente, né? Depende. A depressão, ela pode ser classificada em depressão leve, depressão moderada, depressão grave, uma depressão crônica, uma depressão aguda. A depressão em si, ela não é uma entidade única, né? Eu tenho vários tipos de depressão. De uma forma geral, para responder de uma forma bem simples, casos de depressões leves, eles podem sim ser acompanhados e tratados só pelo psicólogo, né? Geralmente são casos em que a psicoterapia vai ter bons resultados. Em caso de depressões moderadas, depende do caso. Alguns casos precisa também do psiquiatra, outros, mesmo sendo uma depressão moderada, depende muito de como o paciente está no processo terapêutico, né? Como ele está engajado no processo, pode ser que só o terapeuta também consiga manejar. Em depressões já mais graves, aí eu preciso entrar com a medicação. Até para que o paciente consiga fazer a sua psicoterapia, muitas vezes ele precisa estar medicado. Certo, maravilha. Bom, gente, olha, tem bastante gente comentando aqui, elogiando você. Mas olha, gente, eu também queria que vocês continuassem colocando aqui as dúvidas de vocês. Vamos aproveitar ao máximo aqui o profissional que a gente tem hoje para tirar nossas dúvidas. Vamos lá. Existem pessoas que você falou aí do ponto de pessoas que têm preconceito de não quero ir ao psiquiatra porque eu não quero tomar remédio. Outras já acham que tudo vai se resolver no remédio, né? Então eu queria que você falasse: os remédios são a solução para os problemas da saúde mental? Não, não são. Né? Uma ótima pergunta. Não são. Se fosse, seria muito bom e seria muito Seria mais fácil. fácil. Seria muito bom e seria muito fácil, né? Não são. Os remédios, eles são extremamente fundamentais e necessários para casos específicos, quando bem indicados. Remédios salvam vidas, né? Senão a medicina não estaria aí. Então, tirar o valor da medicação também não é o caminho certo, porque a medicação salva vidas. Porém, dizer que o remédio é a solução para a saúde mental, a gente está muito longe disso, né? Não existe saúde sem saúde mental.
Saúde mental é um conjunto de fatores, né? Saúde mental está relacionado à qualidade de vida, a estilo de vida, a regulação emocional, a propósitos de vida, né, as escolhas que são feitas ao longo da sua vida, as relações sociais que você cria ao longo da sua vida, tudo isso é saúde mental. E para tudo isso não existe um remédio. Né? Então a gente tem que diferenciar sofrimentos que são inerentes à condição humana, ansiedades e angústias que fazem parte da condição humana nos diferentes estágios do desenvolvimento do ser humano. Então eu tenho angústias e ansiedades que são normais na infância, que são normais na adolescência, que são normais na meia-idade, que são normais na terceira idade. Né? E isso faz parte do processo de ser humano, né? De ser frágil e ao mesmo tempo ser forte. Né? Sempre é como eu lido com aquilo que acontece comigo, né? Quais são os recursos que eu estou usando. Uma pergunta que eu escuto muito de muitos pacientes é: por que eu adoeci? Né? Por que eu estou com depressão e meu irmão não está? Né? Ou seja, a pergunta seria: qual é a etiologia dos transtornos mentais? Né? E aí, para a gente entender por que uma pessoa adoece e outra não, a gente tem que avaliar alguns fatores básicos, multifatorial. Então, eu tenho questões genéticas, indiscutivelmente, e dependendo do transtorno, alguns têm uma característica genética mais preponderante que outros. Então, eu tenho uma questão genética, eu tenho uma questão ambiental, ou seja, aonde essa pessoa está inserida, quais são os níveis de estresse que ela está submetido, né? Se existe violência, se existe negligência, qual é a rede de proteção que ela tem. E uma outra questão é a questão própria do indivíduo, né? Do temperamento e da personalidade dele. Como esse indivíduo reage e se relaciona com esse ambiente e com a própria genética dele. Então, eu tenho um perfil de temperamento e de personalidade que, mesmo tendo uma carga genética muito grande, ele desenvolve recursos ao longo da vida dele de administração do estresse, de qualidade de vida, que muitas vezes fazem com que essa genética não apareça. Né? Então, eles são mais protegidos do ponto de vista da saúde mental. Porém, eu tenho crianças de 10 anos deprimidas, né, com pensamento suicida. Então, aí você já tira, você já vê uma carga genética muito grande, porque você vê a mãe deprimida, a avó deprimida, vários tios deprimidos. Né? Então, sempre é caso a caso. Sempre são muitas variáveis para a gente avaliar. Por isso, não dá para se ter uma consulta psiquiátrica em 15 minutos. Certo, maravilha. Eu vou ler aqui o comentário da Thaís. Ela compartilhando aqui a experiência dela. Tive depressão antes, durante e depois da gestação. Antes de engravidar, já tratava de depressão. E com os acontecimentos, só se agravou. Essa é a pergunta? Não, é um comentário. Ela está compartilhando aqui a experiência dela. Isso. A paciente, na verdade, a paciente que já trata de qualquer transtorno mental, ela tem que ser bem acompanhada se ela decide engravidar, né? Então, assim, a gente tem a gravidez, a gravidez não é uma doença, claro, mas a gravidez traz uma série de alterações hormonais, uma série de alterações físicas, e isso pode influenciar muito em uma paciente que já tem um transtorno mental prévio. Não quer dizer que as pacientes que têm transtorno mental não possam engravidar, jamais, não é isso. Mas se a paciente já tem um transtorno psiquiátrico e já usa uma medicação psiquiátrica, isso tem que ser muito bem planejado, junto com o ginecologista, o obstetra e junto com o psiquiatra. Né? Muitas vezes a gente precisa suspender as medicações durante a gravidez, então o psiquiatra tem, junto com o ginecologista, avaliar qual é o risco-benefício de se manter a medicação durante uma gravidez, tanto para a mãe quanto para o feto, né? E também a gente vai precisar do apoio do pediatra depois, né? Então, são casos em que a gente tem que acompanhar de perto, porque são pacientes que muitas vezes, pacientes bipolares, pacientes
propriamente depressivas, que pode acontecer uma desestabilização, uma agudização dos sintomas durante a gestação. É importante aí também, vamos lembrar, reforçar aqui, você continuar o acompanhamento, né, o tratamento. Então, desejo melhoras, Thaís, que você consiga passar aí por essa situação. Vamos lá. Pacientes que fazem acompanhamento integrado, ou seja, psicólogo e psiquiatra, eles têm mais chances de obter melhores resultados? Sim, muito mais. Isso é comprovado cientificamente, né? Se eu consigo unir o tratamento farmacológico medicamentoso com a psicoterapia, os resultados são muito melhores, inclusive no processo de desmame dessa medicação, de retirada dessa medicação. Então, é mais fácil nós, enquanto médicos, conseguirmos retirar a medicação do paciente depois de um tempo, dependendo do caso, se esse paciente está em terapia. Porque a terapia vai ajudar esse paciente a entender o que ele sente, desenvolver recursos e mecanismos para lidar com isso, e também uma boa terapia vai trabalhar um processo chamado de prevenção de recaída, para que esse paciente, depois que está assintomático, que já não tem mais sintomas, que ele também desenvolva recursos para que ele não volte a entrar no processo de adoecimento, né? Então, o trabalho conjunto é sempre a melhor opção. Maravilha. E o que é fator decisivo para procurar ajuda psiquiátrica? O sofrimento, né? Hoje eu respondi essa pergunta no meu Instagram profissional, em que a pessoa perguntou quando saber que a ansiedade virou patológica. Em todas as nossas classificações dos transtornos mentais, sempre existe um pré-requisito que diz: esses sintomas têm que causar um importante prejuízo, né, ou limitação na qualidade de vida, nas atividades sociais, pessoais e profissionais do indivíduo. Ou seja, ansiedade todos nós temos, tristeza todos nós temos, mas se essa ansiedade, essa tristeza começam a crescer em frequência, em intensidade e começam a gerar limitações, né, comportamentos de esquiva, sofrimento, prejuízos, eu preciso ter uma queda na minha funcionalidade, na minha qualidade de vida. Então, o paciente percebe que ele deixa de fazer coisas que ele não fazia, que a produtividade dele no trabalho caiu, que ele começou a se isolar dos amigos, as relações pessoais e profissionais dele estão começando a ser prejudicadas. E isso é um grande sinal de alerta, né? Provavelmente essa pessoa já está num processo de adoecimento. Existe uma negação muito grande, as pessoas têm uma tendência a negar, né, isso. Muitas vezes alguém da família ou cônjuge que sinaliza para o paciente, né, que percebe essa mudança do estilo de vida, essa queda da funcionalidade do paciente, e por conta disso, muitas vezes os pacientes demoram muito a chegar até nós, né, a procurar um profissional de saúde mental, seja psicólogo ou seja psiquiatra. Então, não é incomum pegar pessoas, encontrar pacientes no consultório que já têm depressões há 5 anos, né, há 10 anos, e que já passaram muitas vezes por vários médicos, né, e aí o cardiologista dá um remédio, o ginecologista dá o outro, o endocrinologista dá o outro, né, e às vezes esses médicos orientam a pessoa a procurar um psiquiatra e a pessoa vai protelando e vai negando esse processo. Isso é muito comum, inclusive também em adolescentes e em crianças. Olha só, interessante aqui a pergunta que nós recebemos agora da Thaís também, que comentou recentemente. Os sintomas da depressão começaram após o uso de um medicamento para espinhas. É possível ter sido um gatilho para a doença? É possível. A gente tem algumas medicações em que podem funcionar como um gatilho, sim. Mas é aquilo que eu comentei antes. Nunca dá para a gente achar um fator causal, né? A etiologia dos transtornos mentais, ela é multifatorial. Então, muitas vezes a gente pega no consultório, por exemplo, aquela mãe que fala: meu filho enlouqueceu depois que
acabou o casamento, depois que perdeu o emprego, né, depois que caiu do cavalo. Então, geralmente, muitas vezes as pessoas trazem, elas tentam trazer um fator de estresse como a causa principal do adoecimento, né? É comum, a gente pode pegar alguns casos em que tem um marco muito grande entre um fator de estresse e o início de um processo de adoecimento, mas do ponto de vista neurobiológico, esse fator de estresse ele só estaria contribuindo como um fator predisponente para que aquela carga genética, para que aquele temperamento daquele indivíduo, todos esses fatores associados venham a desencadear um transtorno mental. Né? Então, essa medicação pode ter funcionado como um gatilho, interferir como um fator precipitante? Pode. Mas por que todas as pessoas que tomam esse remédio não têm depressão? E essa pessoa especificamente teve, né? Essa seria a pergunta. Aí a gente entra com a questão genética e com a questão ambiental e de personalidade. Certo. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo aí, né, desde o ano passado, e também de isolamento social, quais são os principais fatores que impulsionaram a procura por esse tipo de profissional e o afastamento também laboral? Olha, Jaque, os pacientes que já tratavam de alguma questão psiquiátrica, a grande maioria teve um agravamento durante esse período de isolamento e de pandemia, né? Foi muito comum a gente ter uma desestabilização muito grande. Muitos pacientes, muitas pessoas que tinham predisposição ao adoecimento mental, muitas abriram um quadro de transtorno mental também durante a pandemia, né? E mesmo aquelas pessoas que não tinham transtorno psiquiátrico e também não têm muita predisposição, elas estão sofrendo as consequências psicológicas da pandemia, né? A grande busca, que eu acho que a pergunta foi essa, a grande busca nos consultórios de psiquiatria são principalmente quadros depressivos, quadros ansiosos, né? E, em alguns casos, alguns quadros psicóticos também, envolvendo mais transtorno de ansiedade de doença, mas alguns quadros um pouco mais psicóticos também. Porém, o que já se comenta muito hoje em dia é no surgimento de uma síndrome de estresse relacionada ao Covid, né? Então, essa síndrome de estresse seria como se fosse... Já estão se estudando para ver se isso seria uma nova classificação, né? Um novo transtorno por conta disso. O que a gente tem percebido, que tem agravado bastante, aumento do uso de álcool e drogas, né? Aumento do uso das telas, então as pessoas têm ficado muito tempo na frente dos computadores, das televisões, dos celulares, né? O próprio isolamento, quando você sai do ambiente do seu convívio social. Então, isso tem precipitado e favorecido também muito o adoecimento. E eu imagino também que a procura dos profissionais de saúde também tenha aumentado bastante, né? Tenha sido mais complicado, né? Dos profissionais de saúde que estão trabalhando, Estão você na fala linha de frente, isso. Sim, sim, tem tido muito processo de adoecimento, de depressão, de estresse pós-traumático, né? Então eu tenho, inclusive já tem estudos sendo feitos com esses profissionais, né, para ver também a evolução deles depois de todo esse processo traumático, né? É bem difícil, bem complicado. Bom, a gente já vai caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo, mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora e que também vão assistir depois da gravação. Cuidem da sua saúde mental, né? Não existe saúde sem saúde mental. Aprender a nos conhecer, né? O autoconhecimento é um passo importante. Aprender a se observar. Então, nesse período de isolamento, né, muitas coisas pessoais têm surgido, né? Muitas insatisfações, muitos traumas.
E não deixe isso passar em branco, né? Observe o que você está sentindo, observe seus pensamentos, né? Aceite isso, reconheça a angústia, o medo, né? Procure ajuda na sua rede de proteção familiar, de amigos, se estiver sendo muito difícil administrar isso. E se mesmo assim isso estiver te causando muito sofrimento, procure um profissional de saúde mental, né? Procure um profissional de saúde mental. Você só tem a ganhar com esse processo em termos de saúde e de qualidade de vida. Maravilha, perfeito. Olha só, quem quiser conhecer melhor o trabalho do doutor, já tem gente aqui perguntando onde é que você atende. Vocês depois podem procurar aqui o perfil dele. Essa live vai ficar salva, eu vou colocar aqui no perfil também marcado para vocês poderem depois conhecer melhor o trabalho dele. Então a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite, por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente, com certeza também por ter ajudado muita gente aqui hoje. Eu que agradeço, Jaque. Muito obrigado. E agradeço vocês também que ficaram aqui com a gente, que interagiram, que compartilharam essa live. A gente se vê numa próxima. Se vocês perderam as lives anteriores, estão todas salvas aqui no IGTV da Bemol Pharma. Então é isso, fiquem bem, se puder, fiquem em casa. A gente sabe que está complicada novamente a situação no nosso país, então a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, se você puder, fique em casa. Se cuidem, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau.